Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Prazer muito grande estar aqui pela primeira vez nessa igreja tão abençoada. De imediato eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Fábio pela confiança, pastor Ricardo, um amigo que Deus me deu. Tivemos o privilégio de adorarmos ao Senhor algumas vezes juntos e Deus nos proporcionou essa noite. Feliz de estar aqui, estou bem acompanhado, né? Meu tio Pires, minha tia Silvia, meus presidentes, estou acompanhado dos presidentes jovens, o jovem Ezequiel. Não foi possível trazer minha esposa e meus filhos, porque lá em casa está em festa, né? A Helena chegou, mudou a rotina da casa toda, a gente dorme 3 horas, acorda 6, deita de tarde, levanta e está uma bagunça abençoada. Não foi possível, a Helena está com 30 dias, mas Deus vai nos dar outra oportunidade de estarmos juntos aqui adorando o Senhor. Para nós é sempre bom estar reunidos em família, onde há a presença de Deus, nos sentimos à vontade. E ao chegar, a ouvir, a perceber que verdadeiramente Deus está neste lugar, e isso alegra o nosso coração. Eu venho trazer para você uma palavra de Deus. Deus tem algo para nós aqui essa noite. Eu quero ser boca de Deus, quero ser usado por Deus, que Deus possa falar conosco, amém? Abra comigo a sua Bíblia, num texto muito conhecido, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, nós vamos estar lendo alguns versos, a partir do verso de número 14, capítulo 16, verso 14, até o verso de número 18, trabalho especial com a juventude. É bom ver uma igreja com muitos jovens, isso é sinal de que o Evangelho tem alcançado gerações, né? Você vê pessoas experientes, você vê pessoas maduras, mas você vê jovens, é porque o Evangelho tem alcançado gerações, aleluia, e nós vamos continuar levando essa palavra, porque para isso fomos chamados. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o verso 14 do capítulo 16 de 1 Samuel: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aleluia. Você pode assentar, adorando, glorificando a Deus, porque foi lido aqui, foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. E se aqui estamos, é porque antes de nós aceitarmos a Jesus, Jesus nos amou primeiro. Aleluia, glorificado seja o nome dele. Amados, você conhece a história desse jovem que nós vamos estar trazendo aqui. A Bíblia vai nos ensinar que na antiga aliança existiam algumas funções, posição, que eram muito importantes em Israel. Não estou aqui desfazendo de nenhuma outra posição ou função, mas a Bíblia vai nos ensinar que na antiga aliança vai ter 3 pessoas com uma responsabilidade muito grande. A Bíblia vai nos ensinar que na antiga aliança o sacerdote era alguém que tinha muita responsabilidade. Os sacerdotes foram aqueles que foram separados, consagrados, para estar representando o povo diante de Deus.
O povo não tinha liberdade como nós temos hoje, pastor Ricardo, de quando estávamos angustiados, entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta do quarto, bater o joelho no chão e falar diretamente com Deus. Não era tão simples assim na antiga aliança, no tempo da lei. Quem queria falar com Deus, ter um particular com Deus, precisava em alguns momentos, nos mais importantes, se aproximar de um sacerdote, passar por ele primeiro. Se alguém tivesse algum problema no meio da família, era preciso às vezes chegar até um sacerdote para se explicar, para pagar, quem sabe, ali um sacrifício para falar com Deus. O sacerdote era essa figura, essa pessoa que era responsável por representar o povo diante de Deus. Existia outra pessoa que tinha uma função muito especial na antiga aliança. Era o profeta. O profeta era a boca de Deus. Era aquela pessoa em que Deus falava para levar a sua mensagem. Deus sempre levantava alguém para levar a sua mensagem ao povo. Só que ser profeta nunca foi fácil, nunca foi confortável ser profeta, ser boca de Deus, porque nem sempre o profeta vai falar aquilo que agrada aos ouvintes. Há mensagens que Deus traz, que traz alegria para o nosso coração, que sacode a nossa alma, que nos coloca para cima, que nos enche de ânimo, de força, de vigor, de fé. Como é bom ouvir Deus falar conosco através de uma profecia. Como é bom, aleluia, Deus tomar alguém e essa pessoa se reportar a nós e falar: olha só, Deus está, aleluia, determinando que a partir de hoje Ele vai fazer algo especial para você e vai solucionar o seu problema. Aleluia. Como é bom ouvir isso da parte de Deus. Só que o profeta da antiga aliança, na maioria das vezes, a mensagem que ele trazia não era uma mensagem de alento, de consolo, mas era uma mensagem de repreensão, era uma mensagem de exortação, era um conselho vindo de Deus. Aleluia. Essa era a função do profeta, falar aquilo que Deus mandava. Mas a maior preocupação de um profeta nunca foi, e ainda não pode ser, apenas, aleluia, falar aquilo que Deus manda. Porque falar, a gente sabe que muita gente fala, e às vezes fala até aquilo que Deus não está mandando falar. Mas até hoje, irmãos, a maior preocupação de um profeta, de um pregador, aleluia, de quem traz a mensagem de Deus, primeiro é ouvir Deus. Ouvir Deus, para depois falar em nome dEle. É tão verdade isso, que Samuel, ainda muito novo, sua mãe pagando um voto que fez, vai levar ele ainda muito criança ainda, para o templo, lá em Siló, para ficar servindo no templo móvel daquela época. Vai ficar servindo junto ao sacerdote Eli. E a Bíblia vai narrar que, numa certa vez, ele vai ouvir uma voz, e ele vai ir até o sacerdote, porque ele pensava ser o sacerdote. Ele vai uma vez, ele vai duas vezes ao sacerdote, e ele vai chegar lá e o sacerdote vai dizer: não te chamei, Samuel. Ele vai falar: não foi eu que te chamei. Só que Eli vai perceber que, peraí, é Deus quem está chamando o menino, e vai instruí-los: Samuel, se você ouvir novamente a mesma voz, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque o maior compromisso de um profeta ainda é ouvir Deus. Ouvir Deus. Aleluia.
Antes de falar qualquer coisa, primeiro ouça a Deus, porque Deus não tem compromisso com aquilo que eu falo, se eu falo fora da sua direção. Mas se eu falar aquilo que Deus mandar, é uma questão de tempo ser uma realidade aquilo que eu proferi. Aleluia. Então nós temos o sacerdote que representava o povo diante de Deus, e nós temos o profeta que é boca de Deus, mas nós temos a terceira pessoa e a mais importante do reino, o rei. Quem era o rei, irmãos? O rei, ele não falava em nome de Deus, não. A figura do rei era muito mais do que isso, porque na verdade Deus não queria governar através de um rei. O governo era teocrático, era através dele mesmo, direto. Mas Israel vai olhar para as nações que estão à sua volta, vai perceber que nelas há rei. Por que nós não temos? Por que nós não temos um rei? Por que nós não podemos? E às vezes a gente fica fazendo essas coisas, nessas perguntas. Por que eu não posso? Por que aqui em casa não tem? Por que na nossa família não faz assim? Porque nós somos diferentes. Aleluia. Israel não era uma nação qualquer. Já existiam alguns países no mundo daquele tempo, mas Israel foi a nação que Deus levantou para o representar, para as outras nações olhar e dizer: nós queremos ser igual a Israel. Então por isso que o desejo de Deus era Ele mesmo governar Israel. Mas o povo, de dura serviço, duro coração, vai pressionar para que pudesse existir um rei. E Samuel, num primeiro momento, vai ficar até meio preocupado em pensar que a rejeição era por causa da sua forma de julgar, porque vai haver um momento na vida desse homem, Samuel, que ele vai ter uma tríplice função: função de sacerdote, função de juiz e função de profeta. E ele fica meio que preocupado: estão rejeitando a minha forma de governar, a forma de Deus governar. Mas Deus fala: Samuel, não é nada contra você, é contra mim. Eles querem um rei, darei um rei. E Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul. O texto que nós lemos, ele vai falar sobre essa personagem na história de Israel, Saul, mas não só dela. Como é um trabalho de jovem, eu quero voltar mais para falar sobre o jovem que foi usado por rei. Porque nós às vezes pensamos que jovem não observa muita coisa, que às vezes está meio que sem perceber, mas o texto nos mostra que não é assim, e que isso não é verdade. Chega um ponto da história que Saul está governando e totalmente fora aquilo que Deus tem para a nação, que Deus vai falar com Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Samuel, não dá mais, eu não aceito mais Saul estar na posição que está. Eu já tenho visto um substituto. Eu já tenho olhado, Samuel, eu já tenho encontrado alguém que vai ocupar o seu espaço, o seu lugar. Porque Deus, irmãos, não tem uma visão limitada como a nossa. Não tem. Deus tem uma visão privilegiada. Primeiro que Deus não vê como nós, na horizontal. Deus vê na vertical, de cima para baixo. A posição dele já é privilegiada. No mais, Deus tem uma visão tão especial, que Deus tem uma visão nossa, tridimensional, uma visão 3D, incrível. Porque Deus consegue ver, irmãos, o nosso corpo, aleluia, o nosso corpo,
a nossa alma e o nosso espírito. Quando Deus vai rejeitar Saul, pode ter certeza que ele já havia tido muitas chances de se voltar para Deus, mas Deus chega à conclusão: não dá mais para Saul continuar onde está. Samuel, pega um vaso de azeite e vai a Belém, na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um para reinar. Aleluia. Jovem, não se prenda ao presente. Você só vê o hoje. E às vezes pessoas falam alguma coisa para tentar te desencorajar, para tentar te desmerecer, para tentar te frustrar. Mas nessa noite eu vim aqui para dizer para você: ei, Deus já te viu, da mesma forma que Deus viu Davi. Aleluia. Porque Deus consegue ver o corpo, o nosso comportamento, como é a nossa vida. Aleluia. Como é o nosso dia a dia. A onipresença de Deus é algo tão fantástico, Ele consegue nos acompanhar, nos assistir, aleluia, de uma forma muito especial. Deus consegue ver, aleluia, a nossa alma, aleluia, os nossos sentimentos. Porque a gente pode até moldar o comportamento por um tempo, impressionar através do corpo, daquilo que fazemos, mas nós temos uma alma, a sede dos nossos sentimentos, e Deus consegue ver a nossa essência lá dentro. Aleluia. Por isso que às vezes a igreja se assusta, irmãos. Em Deus está salvando alguém, essa pessoa levanta a mão para o céu cansada, se entrega de verdade aos pés da cruz, e às vezes vem todo sujo lá de fora, e em pouco tempo essa pessoa é um vaso de valor na mão do Senhor. E as pessoas às vezes assustam, e não se assusta não, Deus conseguiu ver o corpo, aleluia, e a alma dessa pessoa foi lá no sentimento dela, e viu que é de verdade, e viu que ela falou: eu vou mudar. E talvez você entrou aqui hoje, aleluia, desse jeito, aleluia, talvez recebeu convites para estar em outro lugar, mas o Espírito Santo te trouxe até aqui, aleluia, porque mesmo que às vezes o teu corpo, aleluia, tenha movimentado de uma forma que não tenha agradado, aleluia, a Deus, mas lá dentro da tua alma tem um sentimento: eu preciso estar aos pés do Senhor. E quando há esse sentimento, o Espírito Santo trabalha. E o Espírito Santo te pegou hoje. Você não vai onde você quer. Na verdade você vai aonde a sua alma quer que você esteja. Vem para minha casa, e Deus te trouxe aqui, porque Deus viu lá dentro. Talvez o lado de fora é um sorriso esboçado no rosto, aleluia. Quem olha para você está tudo bem, está tudo certinho, porque, aleluia, o comportamento é de alguém que está bem mais dentro da tua alma. Só, aleluia, o nosso Deus Trino que consegue enxergar. E Deus te trouxe aqui essa noite para te encher da presença e te colocar na posição que você nunca deveria ter saído. Aleluia. Porque Deus vê o corpo, Deus vê a alma, e Deus vê o espírito. Espírito fala de quebrantamento. Aleluia. Alguém que se quebranta na presença do Senhor. E quando Jessé recebe Samuel em sua casa, irmãos, a ideia dele é apresentar os mais robustos. A ideia dele é impressionar através daquilo que o profeta ia ver. Quando você quer, aleluia, mostrar alguma coisa para alguém, você vai mostrar aquilo que você acha que é o melhor. E de repente Samuel chega, e ele vai ver
o primogênito de Jessé. Ele vai ver Eliabe, e ele fala: certamente está diante dos meus olhos, diante de mim, o ungido do Senhor. Na visão do profeta, era Eliabe. Eliabe. Antes mesmo de Jessé apresentar os filhos, ele bate o olho em Eliabe: certamente está diante de mim. Aí de repente Deus fala: Samuel, vai devagar, meu filho. Você já aprendeu ainda muito novo, que antes de falar em meu nome, primeiro tem que me ouvir. Não é Eliabe. Segura o azeite, guarda o azeite, porque tem horas que a pressão é grande, irmão, e o líder tem que resolver, e o líder tem que fazer, tem que tomar uma decisão. Mas antes de qualquer decisão, aleluia, primeiro ouça a voz de Deus. Primeiro ouça a voz de Deus, porque Deus não erra endereço, Deus não erra pessoas. Se a gente deixar ser levado por aquilo que a gente vê, a gente pode escolher aquilo que Deus não escolheu. Podemos ser levados pela aparência, e de repente Samuel se retém, e Jessé faz passar seus próximos filhos. Na visão de Jessé, seria outro, não seria Davi. Vai passar Abinadab, vai passar Samar, e vai passar mais 3. Na visão da família, o rei estava ali. A pessoa que seria ungida, na verdade, no primeiro momento nem sabiam muito bem o que era aquele cerimonial, mas estava ali. Mas de repente, Deus não vai confirmar ninguém, e Samuel vai dizer: Jessé, todos os teus filhos estão aqui? Ou tem mais alguém, Jessé? Tem mais um aí, um menino aí. Tem o menor da casa, o mais moço, mas ele não fica muito aqui não, porque ele está cuidando das ovelhas, está no pasto, está levando o rebanho para pastar. De repente Samuel: então, peça alguém para buscá-lo. Aleluia. Porque nós não vamos nos assentar à mesa sem antes chegar o menor. A visão de Deus é privilegiada, irmão, em 3D. Deus vê corpo, Deus vê alma, Deus vê espírito, Deus vê o passado. Consegue ver o passado? Tem coisas que a gente esquece, mas Deus não. Quem já teve o privilégio de ser presenteado por Deus por orações que você mesmo já esqueceu? Eu já tive essa experiência, é linda. A gente ora e às vezes a gente não recebe naquele momento, a gente muda até, a gente pede outras coisas e vai esquecendo aquilo, e a gente esquece. Mas Deus tem uma memória extraordinária, irmãos. Ele consegue ver lá o nosso passado, Ele consegue, aleluia, lembrar daquilo que a gente pediu e a gente mesmo esqueceu. Aleluia. E de repente Deus consegue trazer aquilo do passado e fazer: vou fazer agora no presente. Aleluia. A igreja não pode ficar olhando muito para o passado das pessoas, porque senão a gente vai correr um sério risco de não acreditar em ninguém. Porque Jesus vai morrer na cruz, irmãos, é por nós sendo ainda pecadores. A Bíblia diz assim. Aleluia. Então o passado foi lançado no mar do esquecimento, meu irmão. Se liberte disso. Deus consegue ver o passado e Deus consegue ver o presente. Aleluia. E talvez o momento atual não é o melhor. Talvez, jovem, o teu sonho está muito distante de ser uma realidade, porque não existe mais pessoas que sonham igual os jovens. Os que mais sonham em uma sociedade e dentro da igreja
É a juventude, meu irmão. Tem projetos que já não dá mais para aqueles que já casaram. Tem projetos que já não dá mais para aqueles que já estão lá com seus 50, 60, 70. Isso nos faz ser mais racionais até na hora de sonhar. Mas o jovem não, o jovem sonha mesmo. Só que às vezes a realidade dele, o presente dele, é muito distante daquilo que ele sonhou. Só que eu vim aqui dizer para você, tem coisas que nascem no nosso coração, que nós mesmos criamos, que nós mesmos, aleluia, desejamos, buscamos, mas existem projetos que nascem no coração de Deus, aleluia, aleluia. Às vezes a gente se pega pensando assim, Senhor, por que eu sonho isso, aleluia, mas de repente você, mas é tão grande Deus, por que eu tenho isso no meu coração e por que isso não é seu? Porque tem projetos que nascem no coração de Deus e Deus planta no nosso coração, aleluia. E tudo aquilo que nasce no coração de Deus e Deus planta no nosso coração, é uma questão de tempo aquilo ser uma realidade. Acredite nisso, aleluia. Meu irmão, Davi não sonhou ser rei, de forma alguma. Antes do capítulo 16, você não vê história nenhuma falando sobre esse moço, sobre o projeto dele de ser rei. O projeto nasceu no coração de Deus. Deus conhece o passado, o presente, e Deus conhece o futuro. Aleluia. Davi vai chegar, irmãos, do campo, cheirando a ovelha, talvez com alguns carrapichos, e quando ele entra no recinto, na casa, aleluia, Deus vai falar com o homem de Deus, vai falar com o profeta. Pode ungir, esse é o escolhido. Aleluia. E Davi vai ser ungido dentro da sua casa, diante dos seus irmãos, pelo profeta Samuel. Só que Samuel vai ungir e vai voltar para os seus ofícios, e Davi vai voltar também para a sua vida. Isso é um desafio muito grande para nós. Receber uma promessa de Deus e esperar essa promessa se cumprir. A ansiedade tem tomado o nosso coração, e às vezes isso tem feito nós fazermos escolhas que não são as de Deus. Porque mais Deus falou que vai fazer, mas está demorando tanto. Mas esse moço, ele vai ter essa paciência de esperar o momento certo de aparecer no cenário. E o capítulo 16 continua. O homem mais importante da nação é o rei Saul. Só que o homem mais importante da nação estava sofrendo opressão demoníaca. Alguém que era ungido de Deus estava agora sob a influência do mundo espiritual da maldade. Um espírito mau da parte do Senhor quer dizer que Deus vai retirar a sua presença de Saul e ele vai ficar vulnerável para ser atacado pelo mundo espiritual da maldade. Porque todo mundo que não tem Deus, irmãos, está vulnerável no mundo espiritual. O adversário na nossa vida não tem legalidade. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo, o adversário não tem legalidade para fazer o que quer com ele, não. Mas quem não tem a marca do sangue do Cordeiro no umbral da porta, está vulnerável e é facilmente atacado pelo inimigo. Saul está sofrendo opressão, e aquilo está incomodando tanto, que não é ele que pede para chamar um arpista, um músico, um levita, é os seus servos que pedem. Olha que situação, ele está tão oprimido, que alguém vê, o rei está mal e perdeu a visão completamente da coisa, e vai alguém dar conselho para o rei: rei, o senhor precisa de arrumar um tocador aí, um tangedor, o senhor precisa de arrumar alguém para trazer alívio para a tua alma, para o teu coração. O senhor está muito angustiado, o senhor está estressado, está nervoso, o senhor não está bem. Rei, dê ordens para chamar alguém,
para vir tocar e aliviar as tuas bagagens. Eu acho interessante que o texto vai dizer que vai ter muitas pessoas servindo o rei Saul, porque um rei tinha muitas pessoas a seu serviço, irmãos. Era uma vida bem regalada, tinha muitos assistentes, pessoas a seu comando. E de repente a Bíblia vai fazer questão de deixar para nós que um jovem, aleluia, o conselho não vem de um ancião, o conselho vem de um jovem. Isso quer dizer para nós que mesmo ele estando no ambiente em que as forças demoníacas tinham liberdade para atuar na vida do rei, existia um jovem com visão de Deus, existia um jovem cheio da aleluia, do discernimento, para olhar e ver, eu conheço alguém que pode resolver isso. Aleluia. Ei, jovem, tem gente agonizando do teu lado, aleluia. Tem gente, aleluia, agonizando do teu lado, e Deus te colocou lá naquele lugar, naquela escola, naquela faculdade, naquele ambiente, para você ser esse alguém que vai, aleluia, fazer toda a diferença na história de alguém. O jovem vai dizer, eu conheço outro jovem. Tem versões que vai dizer que ele fala, eu conheço outro jovem. Uma versão mais atualizada vai dizer, eu conheço outro jovem. Porque você pode até conhecer jovem, meu irmão, mas não tem ninguém que conhece jovem mais do que os próprios jovens. É eles que conhecem. Eu conheço outro jovem. Aleluia. E agora, meu irmão, o cenário não é apenas de um rei oprimido e de um jovem com a visão privilegiada de Deus, mas agora está chegando outro jovem. Tem um jovem que tem a visão. Conheço alguém, porque tem muito disso. Talvez você não tenha ainda a capacidade de resolver o problema de quem está agonizando do teu lado, mas você conhece alguém. E o maior desafio da nossa geração, irmãos, é às vezes não ter como resolver, mas é ser ponte para o milagre acontecer. É ser alguém que vai ser a ligação para que o milagre venha acontecer na vida, na família de alguém. Vocês lembram da história? Comandante Naamã, general do exército da Síria. Tem uma jovem lá dentro de casa, que ela vai olhar e vai dizer, olha só, eu não consigo resolver não, a minha fé não ainda chegou nesse nível, mas eu conheço um homem de Deus lá em Israel. Aleluia. Quem sabe alguém vai reclamar com você, e você vai apenas dizer assim, olha só, vão lá na igreja comigo, eu conheço alguém lá que pode te ajudar. Aleluia. Talvez tem pessoas deprimidas à sua volta, que não se abrem nem com os pais, mas você é amigo, é colega, é conhecido, aleluia, você tem relacionamento, e eles vão se abrir, desabafar, e você vai dizer, olha só, eu conheço alguém que pode te ajudar. Esse jovem vai gritar, eu conheço alguém. Conheço outro jovem, lá de Belém. Aleluia. Porque, irmãos, a gente acha que está tudo misturado e não dá para saber mais, mas sempre vai haver diferença daquele que serve e daquele que não serve. No atacado nós somos todos iguais, mas como diz o meu pastor presidente, aleluia, no varejo nós vamos nos diferenciando. E de repente ele falou, conheço, filho de Jessé, Davi, o menino toca bem, tem habilidade. Aleluia. Eu acho interessante que ele vai enumerar algumas qualidades de Davi, e a gente poderia falar aqui um pouco de cada uma delas, mas a hora não me permite. O final ele vai dizer, o Senhor é com ele. Isso é forte. Isso aqui faz toda a diferença, meu irmão. O Senhor é com ele. Porque quando nós vamos para as páginas da Bíblia, a gente vai perceber que essa presença
vai fazer a diferença na vida daquele que tem ela. José estava preso injustamente, mas o Senhor é com ele. E é isso que faz a diferença. O que vai fazer a diferença quando a porta da faculdade abrir na tua vida, meu jovem? O Senhor. O Senhor. Aleluia. Eu lembro que em 2009 eu estudei para fazer uma prova, me dediquei. E todo ano tem uma novidade na prova do Enem, negativo. Infelizmente, é uma desorganização que eu não entendo. E eu me planejei com muita dificuldade para pagar aquele curso. Contei com a ajuda do diretor da escola, que tinha o melhor curso e ainda tem na cidade. Ele falou: não, você não vai deixar de fazer por causa de dinheiro, vem para cá. Como é que você consegue pagar? Eu passei para ele: pode começar. Trabalhava o dia todo, e aos finais de semana ia para o intensivão. E a matéria estava fresca na cabeça. Tipo, num sábado é a última aula, e no próximo domingo é a prova. De repente alguém rouba a prova, e aquela prova que seria no outro final de semana, jogou-se para uns 60, 70 dias para frente. Eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Fiquei preocupado, porque eu não consegui continuar no curso. Sei que chegou o dia de fazer a prova, eu fui fazer a prova, porque aquilo que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Fui fazer a prova, fiz o melhor que pude, mas o meu melhor ainda era muito pouco para aquilo que eu queria, que essa que é a verdade. Eu sei que no dia do resultado eu fiquei surpreso com a nota que veio. Eu tenho para mim que quem corrigiu aquela redação até hoje foi o próprio Deus, porque eu já fiz aquela prova depois daquele dia, mais 4 vezes, com um pouco melhor de conhecimento sobre redação, e nunca mais tirei aquela nota. Nunca mais. E eu sei que com aquela nota eu consegui, quando se abriu no momento certo a vaga da faculdade, uma bolsa de 100%. Em um tempo em que eu não conseguia pagar, porque o que eu ganhava era mais ou menos um pouco mais do que o valor da faculdade. Mas eu vim aqui dizer para você que Deus conhece o teu hoje, e o teu sonho pode ser muito grande e às vezes assustar até os teus pais, mas eu vim aqui como uma boca de Deus para dizer: ei, Deus já viu o teu futuro. E o que vai fazer a diferença no percurso não é a tua inteligência apenas, não é apenas a tua dedicação, mas é se você conseguir durante o percurso manter Deus dentro de você e agindo em você e através de você. Ele recebe a unção, pouco tempo depois ele é visto, aleluia, de uma forma diferente por alguém dentro do palácio de Saul. Traz o menino para cá, porque o Senhor é com ele. Você acha que não tinha músico lá em Israel? Na verdade, Davi não pertencia a uma família de músicos, porque família de música é de qual tribo? Me ajuda aí. Tribo de Levi, meu irmão. Mas mesmo não sendo da tribo de Levi, o menino vai aprender a tocar e tocar bem. Quando ele chega no palácio, só de ver Davi, a alma de Saul já se alegra. Aleluia. Porque quem tem a presença onde chega, contagia o ambiente. Aleluia. Quando Davi chegou, irmãos, eu imagino, simples, gentil presença, simplicidade. Ele vai chegar e de repente a presença de Deus vai tomar o ambiente que ele está. Aleluia. O cartão de visita dele não foi a melhor roupa, porque naquele tempo não tinha dinheiro para a melhor roupa, pode ter certeza disso. Mas ele vai chegar com a sua harpa, com o seu instrumento, e vai começar a dedilhar, e a presença vai tomando um ambiente.
Aleluia, porque pode ter roupa boa, melhor sapato, melhor carro, mas se não tiver a presença, não resolve, meu amigo. Vai dar hora de você dormir, você vai ter que pegar o remédio e tomar, mas se você conseguir ter a presença, você vai deitar, vai pegar no sono e vai descansar. Aleluia. Diz a Bíblia que ele começa a tocar, irmãos, e aquele ambiente começa a ficar bom. Saul começou a sentir uma paz. Porque é assim. Quantos de vocês, jovens, já ouviu? Eu gosto de ficar do seu lado, porque tem um negócio diferente. Aleluia. Quando eu converso com você, eu me sinto bem. Sabe o que é isso? Não é porque você fala bonitinho, não é porque você é alguém atualizado, não. Não é porque você é alguém bem-quisto, apenas isso não. É porque você carrega a essência do Deus que te criou. E quando você fala alguma coisa, aquilo que você fala vai mexendo no íntimo das pessoas, e as pessoas vão sentindo, aleluia, a paz que apenas Deus tem para dar. Porque nós temos disponível para nós a paz que excede todo o entendimento. Sabe o que é isso? É estar vivendo um ambiente conflituoso, difícil, complicado, mas nós temos a presença, e é essa presença que nos faz descansar em meio aos tumultos da vida. Davi tinha essa presença na antiga aliança, meu irmão, porque na antiga aliança não era como é hoje, não. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre os fiéis ainda não. Era algo muito particular, muito singular, a visitação do Espírito Santo. Mas diz a Bíblia que quando Samuel vai deitar sobre ele o azeite, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele vai tocar, e os demônios vão bater em retirada. Ele vai tocar e o semblante do rei vai ser modificado, a ponto do rei dizer, porque Davi ainda era muito jovem: fica aqui em casa, aleluia, fala para o seu pai, alguém vai lá em Jessé e fala para esse menino ficar aqui, eu preciso dele aqui dentro desse palácio, porque ele tem uma coisa que ninguém tem aqui dentro. Tem gente mais experiente do que ele aqui, tem gente mais inteligente do que ele aqui, tem sábios aqui que me assistem, tem conselheiros, mas ninguém consegue fazer o que ele faz. Porque quando ele chega e começa a tocar, a dedilhar aquela harpa, a minha alma se alegra de uma forma nunca antes experimentada. Olha, jovem, olha o que Deus fez através de um jovem. O acesso que Davi teve foi direto à pessoa mais importante da nação, porque tinha a presença. Tem portas que serão abertas pelo poder da presença. Tem empresas que precisam de homens e mulheres de Deus, e vocês vão as ocupá-las, porque vocês carregam uma presença, e pessoas precisam de alguém que são de confiança. Aleluia. E quem tem a presença é alguém que se pode confiar. Aleluia. Esse moço, que até então era desconhecido, agora já é conhecido dentro do palácio, mas ainda não é conhecido nacionalmente. Aleluia. Só que Deus vai dar um upgrade na vida de Davi, quando o gigante se apresenta para amedrontar e paralisar Israel por 40 dias. Olha o que Deus fez usando um jovem. A gente às vezes quer que Deus levanta uma multidão, e é muito bom ver Deus levantar uma multidão, como nós estamos acompanhando, e que nós venhamos experimentar o que os americanos estão experimentando. Mas Deus começa com uma pessoa, com um grupo, aleluia, com uma igreja. Deus começa com alguém. E lá na antiga aliança, no tempo de Saul, Deus começou com Davi. Por que hoje Deus não pode começar com você?
Por que Deus não pode te tomar de uma forma extraordinária, aleluia, e fazer de você, aleluia, um arauto nas mãos dele, um mensageiro, alguém que vai levar Jesus às pessoas? Deus quer te levantar, Deus quer te reerguer, aleluia. Deus quer fazer o nome dele conhecido através de você. Se você puder ficar de pé comigo essa noite. Deus quer te usar de uma forma extraordinária. Você não tem noção do que Deus quer fazer através da sua vida. Você não tem dimensão do tamanho da obra que Deus tem para você. Não tem. Tem, pastor. Quando o senhor era jovenzinho, o senhor ainda é bem jovem, bem novo, mas com 15 anos de idade, 16, 17, a idade de Davi quando foi ungido, mais ou menos isso, entre 15 e 17 anos, a gente não tem dimensão daquilo que Deus tem para nós, não tem. Mas a única coisa que a gente tem que se preocupar é em ter a presença, porque o que Ele tiver, se nós tivermos a presença, a gente vai chegar. Pode ter gente mais inteligente, pode ter gente mais esperto, pode ter gente mais competente, mas se você, aleluia, se mantiver na presença, e Ele colocou algo para você fazer, não há nada nem ninguém que pode frustrar aquilo que Deus escreveu a teu respeito. É bíblico, meu irmão. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, planos, projetos podem ser impedidos. O negócio é sério. Quando Deus não sonha, Deus projeta. Quando Deus projeta, meu irmão, Deus faz. Então que vocês mantenham essa chama acesa, de viver e não aceitar viver nada menos do que tudo aquilo que Deus tem para vocês. Aleluia. Eu sempre falo com Deus: Deus, eu não quero viver nada mais, mas nada menos do que aquilo que o Senhor tem. Eu só quero viver aquilo que o Senhor tem, no tempo que o Senhor quiser, porque é outro fator muito determinante também. Viver aquilo que Deus tem, no tempo em que Deus fizer acontecer. Que Deus possa manter essa chama no coração de vocês, porque são vocês que vão, juntamente conosco, inflamar, incendiar essa cidade, essa nação, aleluia, as pessoas que estão à sua volta. Talvez a gente esteja falando para alguém, jovem, adulto, senhor, que está um pouco meio distante daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem. E Deus te trouxe aqui essa noite porque Deus quer alinhar a sua vontade com a vontade dEle. Talvez você hoje veio a esse culto e os louvores tocou o teu coração de uma forma poderosa e você disse: meu Deus, eu quero viver algo novo, eu tenho que mudar. É momento de você levantar a tua mão para o céu cansada, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, abraçar, aleluia, essa oportunidade e viver aquilo que Deus tem. Tem alguém que queira aceitar a Cristo como Salvador aqui essa noite? Alguém que queira retornar para a casa do Senhor? Alguém que por motivos que não nos interessam saber, desanimou, aleluia, mudou o itinerário, mas nessa noite Deus te trouxe aqui porque Deus quer alinhar a tua vontade, a vontade dEle para você viver tudo aquilo que Deus tem a teu respeito. Cadê a primeira pessoa para Cristo aqui? Cadê a primeira pessoa, aleluia, que vai reconhecer que sem Jesus não dá, que sem Jesus não tem jeito, aleluia? Cadê a primeira pessoa que publicamente vai dizer: Senhor, eu quero viver, aleluia, uma nova história, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, aleluia. Está chegando uma jovem aqui, irmãos, aleluia. Estenda para cá a sua mão. Deus, aqui estão as tuas filhas. Deus, nós te louvamos porque elas tiveram a oportunidade, Senhor,
de voltar aos teus pés, Deus, de se curvarem diante de ti, reconhecendo a tua grandeza e o teu poder. Nós impomos as mãos sobre as suas filhas e declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, a partir de hoje uma nova história começa a ser escrita, Senhor. Deus, elas nunca mais serão as mesmas por causa da tua presença. Deus, há uma força extraordinária na decisão que elas tomam hoje, Senhor. Deus, forças do mal estão sendo anuladas agora por causa dessa decisão. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar: elas nunca mais voltarão de onde saíram, Senhor, nunca mais voltarão ao mundo, nunca mais virarão as costas para ti. Nós declaramos em nome de Jesus que a partir de agora serão tuas filhas, e daqui, Senhor, será para o céu, onde eternamente estarão contigo. Deus, guarda as tuas filhas em nome de Jesus. Quem está feliz porque Jesus está aqui, pelas decisões que elas tomaram, aplaudam e glorifiquem o nome do Senhor. Aplaudem e glorifiquem o nome do Senhor. Elas serão encaminhadas aqui. Pastor Fábio, encerrando o culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu tens feito nesta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi falada, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nesta noite tu, Senhor, tem nos alimentado com a tua preciosa palavra, Senhor. Agora, Senhor, eu quero te entregar os pedidos, Senhor, feitos, Senhor Jesus. Essa família que pediu oração, Senhor. Oh, Senhor Jesus, se foi pedido, Senhor, é porque eles crêem, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, visita, Senhor, essa senhora no hospital, por favor. Senhor, tu não mudaste, tu continua o mesmo, Senhor. Tu continua operando, Senhor, maravilhas. Tu faz milagres, Senhor Jesus. Visita, Senhor, e faça, Senhor, a tua boa vontade. Ô, Senhor, eu quero te apresentar esses pedidos, Senhor. Responde a oração dos teus filhos. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Estende a sua mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele, o Senhor, te dê a paz. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a doce presença do Espírito Santo. E todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos: amém. Deus te abençoe, boa noite, na paz do Senhor.